Eu vou contextualizar enquanto você procura aí na sua Bíblia. Algo tinha acontecido que na nossa Bíblia, por exemplo, nossa Bíblia cristã evangélica, não tem um livro de Macabeus, né? Então no livro de Macabeus, que está lá na Igreja Católica, que é um livro histórico, conta a história do povo de Israel, que logo depois que eles voltam da Babilônia, eles são opressos novamente por um outro povo, e depois são opressos de novo, e acontece a revolta dos Macabeus. Eles conseguem ser libertos e voltam a começar de novo a ter um processo de vida cristã em Jerusalém. Só que o que acontece, irmãos? Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, eles precisam se adaptar totalmente a um padrão religioso como eles aprenderam a vida toda. O que seria isso? Quando eles estavam em Israel, eles tinham um templo, onde eles iam adorar a Deus no templo. A mulher samaritana vai perguntar isso para Jesus. Mas quando eles são cativos, levados para a Babilônia, eles já não têm mais o templo. Eles precisam se adaptar e se fomentar de uma forma religiosa a qual iria agradar a estrutura religiosa que eles viviam. Eles começam a se adaptar. Foram aí que criaram os períodos de três momentos do dia de oração virada para Jerusalém, que hoje algumas outras culturas pegam até hoje. Sabiam disso? Que eles viravam para Jerusalém e 3 vezes ao dia eles oravam a Deus, lá virado para Jerusalém, clamando a Deus para que Deus viesse restaurar eles, tirar eles da Babilônia. Tá? Isso está escrito no livro de Daniel. Tá bom? Não estou inventando nada não, viu, irmãos? Então eles, ali nesse instante, eles tiveram que se adaptar dentro de uma religião, que eles já tinham uma cultura, que toda vez no ano eles iam lá, levavam as ofertas, levavam o sacrifício, e uma vez por ano o pecado deles era feito pela expiação dos sacerdotes, e aquilo ali se tornou culturalmente. Quando veio a Babilônia, tudo isso caiu por terra. Eles perderam aquela cultura. E nos profetas menores a gente recebe uma palavra muito interessante que fala assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E graças a Deus, em Neemias, eles começam a reconstruir o templo, reconstrói tudo, e parece que tudo vai dar certo agora. Mas novamente eles são opressos de novo e se tornam um povo refém. Por último, se tornam escravos de Roma. E a palavra que Deus tinha dado para eles é que viria o Messias, e que o Messias iria restaurar a nação de Israel, e ele seria um rei que estabeleceria a sua aliança em todo Israel. Então eles tinham uma promessa. Agora, só que essa promessa não vinha. E a Bíblia nos conta que por 400 anos, se você nunca reparou nas Bíblias modernas, nessa aqui nem tem, irmãos, só para vocês verem que legal. A minha Bíblia é até infantil, tá? Tá. Então, olha para você ver. 400 anos Deus não falou com o povo. Uau! Gente, voltar um pouquinho atrás, rapidinho, eu falo muito, mas vamos lá. Em Êxodo, a Bíblia diz que o povo clamou por 440 anos. Deus tira a gente do Egito. Irmãos, 400 anos é muita coisa. E a Bíblia diz que agora há 400 anos sem Deus falar. Deus não falava com nada, Deus não falava mais. A Bíblia diz que quando o pai de João vai lá fazer o sacrifício, ele vai desanimado, porque eles já não tinham mais esperança de Deus falar. Ele já entrava o sacerdote e falava, chegou a minha vez de cumprir meu período de sacerdócio. Ele estava desmotivado, Deus não falava, Deus não estava ali, Deus não tinha como falar com as pessoas, não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, e Deus se calou por 400 anos. Irmãos, 400 anos Deus calou. E parece que, para nós, né, a gente então, eu nem sei o que significa 400 anos. Não sei. Mas 400 anos é muita coisa. E aí, irmãos, algo acontece muito importante. Deus começa a preparar a nova aliança. E a Bíblia diz que Deus levanta João Batista, e ele vai para uma estrutura totalmente diferente daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Ele deixa os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, e ele vai para o deserto, um lugar distante onde ninguém sabia. E lá, o Espírito Santo começa a falar com ele, e Deus começa a usar João. E João começa a pregar nos montes. Agora nós vamos ler Lucas, capítulo 3, versículo 2. E Ananás e Caifás eram os grandes sacerdotes. E foi esse o tempo que a mensagem de Deus
foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Então a mensagem que Deus deu para João no deserto, ele não estava na cidade, ele estava no deserto isolado, e Deus traz uma mensagem para João. E ele começa a pregar. Parte B do versículo: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. 400 anos sem Deus falar, e a primeira coisa que Deus fala é para que o povo se arrependa. Irmãos, imagina você, tá? 400 anos sem Deus falar. Deus aparece do nada aqui e fala assim: arrependa. Ué, Deus, arrepender do quê? Vamos continuar. Versículo 4. Já li o 3. É 3? Não, já li o 3, né? 4. E isso aconteceu com o profeta Isaías, tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: prepare um caminho para o Senhor, passa e abra estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que vem de Deus. Que legal. Agora, dentro do próprio profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus ia levantar um profeta que iria fazer a preparação para que o evangelho fosse entregue para o povo de Israel. No versículo 7, e as multidões iam se encontrar com João para serem batizados por ele, e ele dizia: todos, ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Faça coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não diga uns aos outros: nós somos descendência de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até nessa pedra Deus pode fazer descendência de Abraão. Vamos parar aqui. O que acontece? Agora, João começa a dar uma palavra muito forte. Fala com eles: vocês são raça de víboras. Demonstrem frutos de arrependimento. Demonstrem frutos de arrependimento de novo. Mas aí, irmãos, vou trazer para o dia atual para você entender. Mas aí, eles disseram assim: nós somos crentes. Nós não precisamos arrepender. Eu sou da Igreja Batista Lagoinha, tá, irmão? Só porque não tem ninguém da Lagoinha aqui. Eu sou da Igreja Batista Getsemane. Eu não preciso arrepender. Arrepender do pecado? Que pecado que eu preciso arrepender? Talvez, muitas das vezes, no nosso coração, a gente precisava, como igreja, refletir um pouco nesse texto. Porque agora João vai explicar literalmente que tipo de arrependimento e que tipo de ação Deus queria que o povo entendesse que precisava ser mudado. Porque foram 400 anos sem Deus falar. Imagino você e eu também que eu ficaria confuso se alguém chegasse e pregasse isso para mim. E foi o que aconteceu com o povo. Versículo 9. O machado está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá fruto boa será cortada e jogada no fogo. Então, eu gosto da Bíblia por isso, porque ela se autoexplica. Então, o povo perguntou: espera, como que eu vou me arrepender? O que eu preciso fazer? E aí, ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com os que não têm. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Mas não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam a nós o que devemos fazer. E João respondeu: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem pelo meio de acusação falsa, e se contendem com o salário que recebem. A esperança do povo começaram a aumentar, e eles passavam que talvez João fosse o Messias. Então agora João traz uma mensagem tão poderosa de arrependimento, que as pessoas começam a pensar que ele era o Messias, mas ele não era. E se a gente for analisar, irmãos, dentro do contexto bíblico, João não pregou aqui, em pouco tempo, nada além do que Jesus pregou. Ou nada além, ou não trouxe revelação nova, a qual Jesus vai trazer logo após João.
E João começa a pregar algo muito importante, que nós, como igrejas, precisamos abrir os nossos olhos. Porque muitas das vezes, como igreja, nós fechamos os nossos olhos, entramos na nossa caverna e nos fechamos, desculpa a expressão, mas nos fechamos muitas das vezes no nosso clube social. Mas esquecemos que ao nosso redor, esquecemos que através de nós, as pessoas podem receber algo de Deus que seja digno de arrependimento, que sejam obras que vão demonstrar que Deus está ali. E agora eu vou parar um pouquinho para contar um pouco da nossa história. O nosso projeto, que não tem muito tempo, viu, irmãos? O nosso projeto começou há 22 anos atrás. Minha mãe chegou, meu irmão mais novo, Douglas, ele estava ficando muito na rua, e eu moro, o nosso projeto, eu moro em Venda Nova, no bairro Minas Caixas, e começou a aumentar muito a criminalidade. E minha mãe disse assim, vamos fazer alguma coisa para tirar o Douglas da rua? Eu falei, vamos fazer. E aí eu falei assim, a gente não tinha uma igreja vinculada, eu ainda não era pastor, tá? Por que eu estou querendo frisar isso para vocês, irmãos? Abre o seu entendimento. Não é só o pastor que tem que fazer as coisas. E aí, eu não era pastor, não tinha envolvimento com nenhuma igreja a princípio, e a gente falou assim, vamos abrir o projeto. O projeto nem era projeto, tá? O nome era cultinho. Vamos abrir um cultinho para as crianças aqui na casa da minha mãe. Nós pegamos as crianças, pegou meu irmão e todos os amiguinhos deles que estavam ali na rua, sentamos eles na garagem da casa da minha mãe e começamos a ensinar a Bíblia para eles. E nesse período que começou a ensinarmos a Bíblia para eles, nós descobrimos que muitos, não, quase todos, eram de famílias muito vulneráveis socialmente. Não tinham dinheiro, não tinham o que comer. E aí a gente, há 22 anos atrás, sem muito conhecimento, a gente pegava lá as moedinhas, literalmente, moedas mesmo, entregava para aquelas crianças, elas iam lá na padaria e compravam o pão dormido. E pegava aquelas crianças ali, e elas iam ali daquele processo ali, aprendendo a palavra, ali sentando com a gente, e a gente lutando contra, muitas das vezes, o tráfico de droga, que cada vez mais convoca essas crianças cada vez mais novas, e a gente lutando contra isso e contra tudo, e descobrimos também que muitas crianças que estavam vindo tinham uma vulnerabilidade social, não somente financeiramente, mas social dentro da sua casa. Os pais se separavam, eram mães solteiras, e tinha vários problemas sociais. A gente começou a acolher essas crianças como família dentro de casa, e começamos a ensinar a Bíblia para eles. O pastor falou algo aqui que me remeteu ao passado. A gente ensinava para eles mesmo a cantar os livros da Bíblia, que eu nem consigo lembrar mais, mas foi tudo assim muito simples, era muito simples, muito sentadinho todo mundo ali, aquela coisa muito estrutural. A gente xingava, eu sempre fui o mais duro, né? Brigava com as crianças, colocava de castigo, e se passaram os anos. Muitos deles, irmãos, nós nos perdemos para as drogas, muitos deles morreram, e muitos deles hoje estão presos. Mas graças a Deus, eu não vim trazer um testemunho, vim trazer um testemunho poderoso. Hoje, passaram-se 22 anos atrás, e logo depois da pandemia, uma das nossas acolhidas, que é a Isabela, hoje ela é a diretora do projeto social chamado Semeando Vidas. E não só ela, nós temos muitos outros lá, colaboradores, que participaram quando eles tinham 8 anos, e hoje eles estão ali ajudando o projeto, que foi uma semente. O projeto se chama Semeando Vidas, e foi uma semente que foi plantada no coração dessas crianças, ali, há mais de 22 anos atrás, e até hoje nós estamos colhendo fruto disso. Algumas crianças que são mães, hoje levam os filhos no projeto. Em 2022, nós pensamos que nós iríamos começar da mesma forma, e a Isabela me chamou e falou, vamos abrir o projeto de novo, juntamente com a minha mãe, falou, vamos abrir o projeto de novo. E aquela memória afetiva dela era tão grande que ela queria que o projeto fosse da mesma forma que era da época dela. E começou a fazer o projeto na garagem, da mesma forma. Vamos fazer igual era antes. E na primeira semana, quando começou, tinha 6 crianças.
E aí, aquela emoção, aquela coisa, a forma pegada, né? E na segunda semana tinha 30 crianças. E aí, o que acontecia? Como era dentro da casa da minha mãe, as crianças para ir no banheiro tinham que passar dentro da casa. E quando elas passavam dentro da casa, às vezes tinha uma panela de comida lá, né? Arroz, feijão do almoço e da janta, nem sei. Elas olhavam aquela comida lá e falavam assim, aquele ali que é o lanche. E a gente ficava meio sem graça. E aí eu comecei a brigar com eles. Falei, gente, não dá para poder ficar mais aqui dentro da minha mãe. Por causa do banheiro, por causa da estrutura, por causa de tudo isso. E falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço da igreja. Vocês levam as crianças para a igreja, a gente faz lá na igreja, como a gente fazia aqui hoje. Abre os bancos, vamos fazer lá na igreja. Beleza, aí fomos para a igreja. Na primeira semana tinha 30 crianças na igreja. Na segunda semana tinha 60 crianças na igreja. E todas misturadas de vários tamanhos, de 12, 13, 11, 1 ano. E a gente falou, não podemos mais ficar somente no cultinho. E a gente entendeu que nessa geração a gente precisava trabalhar nessas crianças em 3 aspectos muito importantes. Precisávamos trabalhar no espiritual, que nós como igreja sabemos que é o mais importante. Precisávamos trabalhar no mental dessas crianças e no físico. O espiritual para manter elas, para poder estruturar elas, para que Satanás não venha buscar essas crianças. E aí a gente começou, separamos o projeto em 2 dias, segunda-feira e terça-feira. Quando nós começamos, trouxemos a nossa assistente social para ajudar a gente também no projeto, que é a Elizabeth, trouxemos assistente social, e entendemos que não poderíamos ficar mais somente como cultinho. Nós precisávamos nos tornar um projeto social para mudar a história da comunidade e mudar a história dessas crianças. Hoje, nós estamos com 180 crianças e adolescentes no projeto. Estamos com 10 oficinas dentro do projeto. Dentro da parte espiritual, toda segunda e terça, as crianças vão lá ainda e recebem a mesma estrutura, recebem a palavra de Deus. Elas vão lá, aprendem a Bíblia, só que de faixa etárias separadas. A gente tem lá, hoje, a gente já tem de 6 meses, né? Impressionante, né? De 6 meses até 18. Então, na segunda-feira, são as crianças de 6 meses até 8 anos. Na segunda-feira, nós temos 4 salas. São 4 ou 5, né? 4, né? 4 salas. E tem 4 salas lá, e as crianças ficam separadas. Então, os bebezinhos têm uma dinâmica específica para os bebezinhos, onde eles colorem, onde eles fazem barquinhos, onde eles fazem Arca de Noé, onde eles fazem algo voltado para a idade deles. Para os maiorzinhos, também tem uma atividade diferenciada para eles, da idade deles. Para os de 8 anos, já tem uma atividade diferente. E para os de 11 também tem uma atividade diferente. Por quê, irmãos? Porque não é a mesma coisa. Eu não consigo atingir, se a gente tivesse eles aqui, as crianças foram para a salinha, 5 minutos eles já estão dispersando. Então eles precisam de atividades específicas para cada idade, para cada faixa etária. E a gente foi trabalhando assim dessa forma. Na terça-feira, e aí em paralelo a isso, nós vamos, assim, a gente gosta de brincar o seguinte, a gente fala assim, vamos fazer e depois a gente corre atrás para ver se a gente conseguir fazer. E como as mães iam para o projeto, e a gente atende, só voltando um pouquinho, irmãos, nós atendemos 2 comunidades bem violentas hoje, que 70% das crianças vêm dessas comunidades, que é a Baixada e o Borel, lá no bairro Minas Caixa. O número de criminalidade muito alto, tráfico também no seu alto nível, e nós buscamos essas crianças, não buscamos não, né? Elas vão para o projeto, né? Em busca dessas qualidades de vida, ou em busca de esperança e uma vontade de mudar. Porque é muito fácil, irmãos, a gente às vezes criticar e falar, aquela pessoa não quer nada. Mas se você não abriu as portas para ela poder ter uma experiência ou tentar querer mudar, é muito fácil a gente criticar às vezes. Então a gente consegue trazer essas crianças e as mães vinham para o projeto, ficavam todas sentadas na calçada esperando os filhos acabar o projeto para levar eles embora. Então o projeto é na segunda-feira de 19h20 a 20h30 e na terça-feira também. Então as mães ficavam lá fora esperando.
E aí o que a gente percebeu? A gente precisava fazer algo em volta das mães. E abrimos uma célula de mulheres para as mães. Então, em vez das mães ficarem esperando na porta do projeto, elas vão para a célula de mulheres e lá também são alimentadas através da palavra. E aí, nesse processo, na terça-feira, que eu gosto de falar terça-feira, eu sempre falei que eu pego os pepinos maiores, eu fico com os adolescentes, que são da faixa etária a minha sala é de 12 até 18 anos. Então, assim, eu tenho uma moça lá, uma adolescente, que ela tem 20 anos, ela vai com o bebê dela de colo. Então, ela vai na segunda, não, ela já tem 20. Ela vai na segunda-feira com a criança dela, pequena, porque o bebê, ela participa do projeto, e de noite, na terça-feira, ela vai para participar como adolescente. Você vê que aquela palavra que diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será bem sucedida. Ela quer ser adolescente ainda, mas por alguma decisão errada que ela fez, ela já é mãe, então ela tem que ser mãe na segunda e adolescente na terça. E ela falou assim: pastor, eu não vou te falar a minha idade não, porque se eu falar a minha idade, você vai querer me tirar daqui, mas eu não quero sair. Eu falei: eu não vou te tirar nunca. Você pode ficar aqui até 30, 40 anos, se você se sente assim. E dentro dessas 10 oficinas, irmãos, vou ser bem rápido para vocês entenderem. Hoje nós temos as oficinas que é o ensinamento bíblico, segunda e terça. Temos oficina de futebol para as crianças. Temos aula de inglês para as crianças. Temos atendimento psicológico personalizado para as crianças. Uma psicóloga atende as crianças. Todas as segundas-feiras ela atende as crianças. E por que o atendimento personalizado? O atendimento personalizado, o que aconteceu? Ele é personalizado e demora. Então, o atendimento psicológico, tem algum psicólogo aqui, pode até me ajudar? O atendimento psicológico é o seguinte: eu não tenho um prazo de duração. Não é um médico clínico, que você chegou lá e falou: estou com dor de garganta, ele te passa um antibiótico, você vai embora, se você não melhorar, você volta. O atendimento psicológico é uma terapia. Então, a criança, às vezes, pode demorar de 3 meses a 6 meses, ou até 9 meses, ou mais, para ela poder entrar e sair daquela terapia. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, para a criança começar a se abrir com a psicóloga é uma dificuldade, às vezes. Então, como elas vêm de vulnerabilidade social muito, muito pesada, a gente acaba tendo que ter um certo nível de paciência. Teve um exemplo bem clássico que a gente tinha uma criancinha lá que ela estava muito agressiva. Todos os dias ela estava batendo, todo dia ela estava batendo em alguém. E aí um dos nossos instrutores percebeu aquilo e chamou ela para conversar e falou: vou falar o nome que vocês não conhecem, né? Ô Pedro, o que está acontecendo? E ele, relutando, não queria falar. Perguntamos para a mãe também não sabia o que tinha acontecido. Sabia, né? Mas não sabia o que tinha acontecido. E por fim, nós conseguimos tirar dele um pouco, através das psicólogas, assistente social que estavam no movimento na época, tirar dele que estava tendo uma briga dentro da família dele. O tio estava brigando com a fulana de tal, que era namorada, que teve um caso com o outro, e que um puxou a faca para o outro, que um tinha... E aquilo tudo estava causando essa agressividade nele. Ele não estava envolvido diretamente com o processo, mas aquilo que estava acontecendo diretamente na casa dele estava interferindo a vida natural dele. Ele estava agressivo, ele queria bater, ele queria descarregar aquilo que estava acontecendo dentro de casa, que não era com ele, nas outras crianças. Então, a gente tem um atendimento psicológico personalizado com as crianças e temos também, pessoal, o atendimento que a gente conseguiu uma parceria com a Faminas e que disponibiliza para a gente as psicólogas estagiárias que fazem roda de conversa com as crianças. Nas rodas de conversa, a gente consegue abranger mais crianças e mais adolescentes, porque aí não é um atendimento psicológico, é uma terapia em conjunto. Então, eles estão ali fazendo uma terapia, mas todos ali envolvidos diretamente. Então, também trabalhamos nessa área. Trabalhamos com um subprojeto chamado Mesa Solidária, que é o que, efetivamente, às vezes, a gente até pensa que traz os pais, que nós conseguimos, todo mês, ter um cadastro social, e as famílias com maior número de vulnerabilidade social são entregues para elas 31 cestas básicas para cada família durante o mês. Trabalhamos também dentro da Mesa Solidária a gente tem uma parceria com o BH local, tá? Não conhecemos o Pedrinho, tá? É local, do bairro Serra Verde, onde nós vamos lá, buscamos o hortifruti que eles iriam jogar fora, pegamos o hortifruti, levamos para o projeto, fazemos uma outra pré-seleção daquilo que é
comestível ainda, e entregamos para cada criança uma cesta de legumes e fruta toda segunda e terça. Então, em média, a gente precificou, né, esses saquinhos, para a gente ter uma média de preço, que daria em torno de R$70, R$75 por saquinhos. Então, é para cada criança. Então, na segunda-feira são 80 saquinhos, na terça-feira mais 80 saquinhos. Então, tem famílias, tem mães lá que recebem, tem 5 filhos, 4 filhos, que recebem 5 saquinhos daqueles de legume e fruta. Cara, que dá para poder eles ficarem a semana inteira tranquilo, né, vivendo ali de um alimento que eles não iriam ter. Dentro desses vários testemunhos, irmãos, e de como a gente tem trabalhado em prol, que eu gosto de dizer muito o seguinte, que eu falo que a gente quis pensar fora da caixa. 70% dessas pessoas que são atendidas pelo projeto não são da igreja. E se pasmem, dá vontade de ficar assustado. A nossa ideia do projeto e da igreja não é mudar somente as pessoas. A gente não prega um título lá, você tem que vir para a igreja para poder participar do projeto. Você tem que ser da igreja para você participar disso. Não. Nós pregamos o seguinte, que nós queremos fazer a diferença na comunidade, mudar a história dessas crianças, não somente agora, mas agora, no presente, no passado e também no futuro. E nessa pegada do projeto, a gente tem conseguido trazer bastante jovens e bastante famílias para a igreja. Não era o intuito de evangelizar, de mudar a história da comunidade, mas isso também trouxe as pessoas para perto da igreja. No último semestre, né, que o tempo passou muito rápido, no último trimestre, nós batizamos 14 jovens. 14 jovens foram batizados, 14 jovens que estão lá com a gente hoje na igreja, que desvincularam, têm um vínculo com o projeto, mas foram para a igreja. Hoje eles participam da célula de jovem, hoje eles participam do culto da igreja. Então, trabalhando em prol da sociedade, trabalhando em prol das pessoas, das crianças, porque a própria Bíblia nos fala que das tais ao reino dos céus, nós fomos alcançando almas para Jesus. As famílias estão ali, as mães são evangelizadas, os pais são evangelizados, através não somente, irmãos, de trazer uma mensagem superficial, vamos orar para que Deus te abençoe, não. A própria palavra diz, orar e ação. Nós temos que orar muito, irmãos, muito, mas também precisamos agir. Hoje nós estamos, eu falei que até se tornou um pitch de sucesso nosso, porque nós vimos a violência e aquilo que aconteceu ali no Rio de Janeiro, que diretamente ou indiretamente, irmãos, nós ficamos chocados com aquilo. Tá? Eu não estou colocando quem está certo ou quem está errado nessa história. Eu estou colocando que nós, como igreja, deveríamos semear antes que aquilo ali aconteça. Nós deveríamos estar num papel de intercessão antes daquilo ali acontecer. Eu lembro que tem um testemunho, esse é um testemunho muito triste de um jovem que chegou perto de nós uma vez e falou assim, olha, eu não tenho como largar o tráfico, porque o traficante me levou no shopping e foi lá e comprou para mim R$100 de roupa. Comprou um tênis, comprou um boné, comprou uma bermuda, comprou um tanto de coisa para mim. Agora como é que eu largo ele? Irmãos, tudo, o que é R$100 para nós hoje? Mas R$100 foi o preço da vida daquele jovem. Não para nós R$100 é nada, e muito menos para o traficante R$100 é alguma coisa. Mas foi os R$100 que foi investido ali naquele jovem, na versão contrária, que levou ele para o mundo das drogas. Então, nós como igreja precisamos nos levantar para se opor. A Bíblia diz em Romanos que até a natureza, ela clama pela manifestação dos filhos da glória. A natureza clama para que nós nos manifestamos. Eu lembro, irmãos, que na época mais terrível que nós vivemos aqui no Brasil, que foi da pandemia, nós clamávamos a Deus para que Deus pudesse trazer a cura, para que nós possamos voltar a evangelizar, porque ninguém podia estar próximo um do outro. Mas a pandemia passou e parece que a igreja se esfriou de novo. Nós clamávamos, Deus, deixa abrir os templos de novo, para que nós possamos evangelizar, como o pastor disse aqui, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, para que nós possamos ir no hospital, para que nós possamos ir evangelizar as pessoas que estavam no hospital ali.
Não podia, irmãos. Mas nós, como igreja, às vezes, nós estamos tão preocupados com nossos próprios desejos e vontades que esquecemos do próximo. Quantos milhões de pessoas já passaram pela sua vida? Como eu disse para você no início da pregação, quantos milhões de pessoas passaram por você e com o propósito de você talvez salvá-las? Eu sei, irmãos, que eu gosto de dizer o seguinte, para finalizar. Quando a gente fala de propósito, e eu estava falando esse outro dia com alguém e disse assim, a igreja, ela tem trabalho para todo mundo. Porque o primeiro mandamento diz assim, honrará o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Ou algumas versões falam intelecto. Você acha que quem te deu essa inteligência para você ser um médico, para você ser um advogado, para você ser um dentista, para você ser um veterinário? Quem te deu isso? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que os nossos dons naturais, ou que eu possa servir a Deus, é só vir aqui na igreja, sabendo tocar um teclado, sabendo fazer uma pregação, sabendo tocar uma bateria, ou sabendo fazer uma explanação inteligente. Não, irmãos, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque lá fora você pode fazer a diferença, ou aonde você está pode fazer a diferença. Talvez você não possa fazer a diferença, é claro, dentro de uma estrutura a qual você não tem como fazer a diferença ali, mas Deus levanta situações, irmãos, para que você possa ajudar e para que você possa ser bênção. Você pode ser bênção através de você fazer algo para Deus com o seu intelecto, com o seu talento. Eu vou contar o último testemunho. A gente tem um testemunho que é muito impactante de voluntários no projeto. A nossa professora de inglês, ela morou 10 anos na Inglaterra. E ela foi diagnosticada com câncer de mama lá na Inglaterra. Quando ela fez os exames, ela foi diagnosticada que ela tinha metástase. O câncer já tinha espalhado pelo corpo todo. E o médico disse para ela que ela só tinha mais 1 ano de vida. E ela, em meio a tudo aquilo que ela estava passando, ela quis se voluntariar e ajudar e dar aula de inglês para as crianças no projeto. Ela já está há 3 anos com a gente lá. 3 anos dando aula lá no projeto de inglês. Às vezes ela chega com o cabelo meio ralo, às vezes ela chega sem cabelo, mas ela está ali. Sabe, é isso que eu quero que você entenda. Porque Deus tem um chamado específico para você. Talvez não seja um chamado a qual você não tenha a habilidade total de estar aqui em cima do púlpito. Mas Deus colocou um talento, uma capacidade em você de fazer a diferença lá fora. Às vezes, irmãos, o simples fato de você parar de ouvir uma criança, um adolescente daquele, muda a história dele. Muda a vida dele. Eu acho interessante que quando as psicólogas começam no projeto, e uma já até falou ontem, que quando ela falou, que a estagiária falou assim, quando eu acabar o estágio eu quero vir ser voluntário. Porque você começa a fomentar a esperança no coração de quem não tinha esperança. Quando você chega para aquelas crianças e pergunta, qual que é o seu sonho? O que você quer ser? Elas falam assim, não é nenhum preconceito, viu, irmãos? Eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser manicure. Não é que isso seja um empecilho, mas nenhum deles sonham em formar na faculdade. Nós pegamos um grupo de jovens, levamos para a faculdade e todos ficaram assim, eu acho que eu não sei nem o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero. Eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar na faculdade. Quando a gente começou a oficina de futebol, e cada oficina precisa de, não somente dos professores, mas quando começou a oficina de futebol, eu falei, olha, gente, meninos, vem jogar o futebol, você vem com o seu tênis. Porque quando não tem chuteira, eles viraram para mim e falaram assim, pastor, se eu for com o meu tênis, eu não tenho tênis para ir para a escola. E aí nós tivemos que fazer uma campanha para arrecadar chuteira para eles poderem participar da oficina. Dignidade.
E aí, muitas das vezes, a gente hoje conseguiu também, graças a uma parceria com a Prodabel, a gente conseguiu lá, hoje tem uma oficina de informática, a gente está com 10 computadores, o ano que vem vão começar a aula de informática também para as crianças. Irmãos, e sabe o que é isso? A nossa igreja é menor do que essa aqui. A nossa igreja é menor do que essa. Sabe quando eu falei com o pastor? Às vezes a gente se confunde às vezes. E as pessoas, e quando a gente começou o projeto, os nossos apoiadores saíram. As pessoas que ajudavam a igreja às vezes financeiramente falaram assim, eu não vou ficar na igreja não, porque a igreja agora é só projeto. E eu falava, irmãos, nós estamos evangelizando, o projeto é só um meio para a gente chegar nessas casas, para a gente chegar nessas famílias, para a gente poder entrar. Irmãos, a gente não consegue entrar. Hoje, para vocês verem o impacto do projeto, o Fica Vivo vai no projeto para pedir a gente para entrar na casa das famílias da comunidade. E quando a gente começou o projeto, as pessoas vêm, até hoje criticam, e às vezes falam assim, não pastor, mas tudo aqui é projeto. Eu falo, não irmãos, não é projeto não, aqui tem palavra de Deus, aqui tem culto de oração, aqui tem culto normal na igreja, tudo acontece. Mas só que é um canal que Deus nos deu, uma estratégia de Deus para poder resgatar essas vidas que estavam ali abandonadas. E sabe por que eu quero te chamar a atenção nesse dia, irmãos? Porque vocês têm um pastor aqui que é abençoado por Deus. E a ideia do coração que ele tem é de fazer isso também, de mudar a história não somente de vocês aqui, mas a história das pessoas que estão ao redor de vocês. Eu vou falar para vocês, isso é raro, sabe por quê? Porque quando a gente baixa na porta de muitos cristãos, o pessoal vira as costas para a gente e fala assim, não, aqui na igreja a gente dá a cesta básica. Sério? Ou então vira para mim e fala assim, sua igreja tem um dom de socorro, vocês gostam de abençoar os outros, aqui a gente não gosta de fazer isso não. Eu falei, glória a Deus, então eu recebo. Continuo recebendo. E o pastor falou que usadamente, ele falou uma passagem que eu ia usar, mas como eu não tenho muito tempo, mas eu falo muito, ele usou uma palavra que eu ia usar, que ele disse assim, quando tive fome e me deste de comer. Quando foi que eu estava enfermo e me visitaste? E quando Jesus faz essa passagem, ele fala essa palavra, ele fala assim, com aquelas pessoas que não fizeram aquilo, ele fala, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Irmãos, a gente tem vivido épocas, e glória a Deus por isso, da igreja ser uma igreja muito rica, glória a Deus, porque eu vim da época lá que a igreja era, lá vai os pobres para a igreja. Lá vai o pessoal pobre para a igreja. Aí tem o nosso... Desculpa aí, vocês gostam, irmão. Nosso endemoniado presidente falou assim, porque os crentes vão para a igreja porque são pobres. Aí chega lá, não consegue nada na vida. Aí chega na igreja, tem um pastor falando assim, vocês vão dar certo, eles vão ficar. O nosso presidente falou isso, viu? Mas a verdade é que a igreja tem se tornado uma igreja tão poderosa, influente no mundo, mas acaba que nós esquecemos de olhar um pouquinho lá para fora. Porque lá fora, e por que, irmãos, eu falo sobre trabalhar com crianças e adolescentes? Porque você lembra dos 400 anos que eu contei aqui? Moisés disse assim para o povo de Israel, porque vocês não quiseram entrar na terra prometida, enquanto o último dessa geração não cair aqui no deserto, vocês não vão entrar. Sabe o que ele estava falando? Aquela geração ali já não tinha esperança mais, mas eles podiam plantar na próxima geração, porque a próxima geração vai entrar na terra prometida. Talvez, irmãos, talvez você não vê esperança para as pessoas, às vezes é difícil, porque às vezes hoje nem trabalhar as pessoas querem mais, viu? Quer não, tem um Bolsa Família, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, não sei o quê. E às vezes, irmãos, a gente está lá lutando, pensa que é luta, a gente está lutando para conseguir uma cesta básica. Aí você passa assim na esquina, a mãe de uma colita lá tomando a cerveja. Aí eu falo, glória a Deus, eu não estou fazendo nada para ela. Porque tem um versículo que diz assim, aquilo que você faz em secreto, o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Mas aí chega um para mim e fala assim, pastor, quando eu vim para a igreja, era de uma outra igreja, viu, pastor? Mas quando eu ia para outra igreja, eles não davam nada para me comer lá, você acredita?
Eu falava, acredita? Nossa, eu ficava com fome na igreja lá, pastor. Ia lá no culto, lá na catedral, puxa vida, todo dia eu ia lá e ficava com fome. Agora eu vi que na igreja todo dia tem comida. Eu falei, irmão, glória a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? São os pequenos gestos que mudam a visão das pessoas de igreja que você é. Eu sei que nós não vamos conseguir salvar todos, mas a semente está sendo plantada. E a Bíblia diz, e o semeador saiu a semear. O semeador era Deus. Ele não escolheu terreno, ele não escolheu pessoas, ele não escolheu posição social. A semente foi derramada em todo tipo de terra. Agora o processo de frutificar, glória a Deus por isso, não é nosso. Mas a semente foi lançada. E eu quero nesse dia, né, ainda é de dia, agradecer o pastor Lucas, o Anderson, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do nosso projeto, de estar aqui trazendo essa palavra. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa muito, é de oração. Como o pastor está falando assim, tudo que a gente vai fazer é uma luta. Nós fizemos uma rua de lazer agora, rua de lazer para as crianças, dia 18. Só de crianças com pulseira, tinham 200 crianças na rua de lazer. E tudo com muito esforço, com muita dedicação de cada voluntário. Eu oro todo dia, agradeço a Deus por cada voluntário, por cada pessoa que se dispõe, por cada pessoa que está ali se dedicando por uma causa maior, que a gente não consegue ver o fruto agora, não consegue. Mas a gente vai ver lá na frente. Eu podia aqui ficar contando os testemunhos das crianças aqui o dia inteiro, vocês iam ficar assustados com o que eu ia falar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu gosto muito de falar sempre isso. Quem é sempre visto é sempre lembrado. Então lembre de nós nas suas orações. Lembre de nós quando você estiver orando para a liderança do projeto, para a pressão que é espiritual, liderar e controlar tudo isso, irmãos. E rapidinho, agora é o último mês, prometo. Há 3 meses atrás, nós não sabíamos se íamos abrir no outro mês, porque as despesas são muito altas. Eu gosto de brincar o seguinte, se você for lá, as mamães e os papais, se você for lá no supermercado e comprar um biscoito, é R$2,50, R$3. Todo mundo tem, né? Mas se você for comprar 100 biscoitos, já é R$350. E a gente dá, todas as nossas oficinas tem lanche para as crianças, que se torna algo muito pesado para a gente. Fora que, como eu disse para vocês, como a gente cresceu tanto, 180 crianças, o espaço da igreja já não cabe, a gente teve que alugar uma casa, e o espaço da casa também já não cabe. E aí, é um custo muito alto. Então, há 3 meses atrás, nós estávamos assim, vamos abrir amanhã, e eu acordava às 5 horas da manhã e ficava, oh Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente participou de uma mentoria e criamos os nossos planos de patrocinadores mensais, que você pode patrocinar o projeto a partir de R$30 por mês a R$200. Esses planos são para ajudar a manter o projeto aberto, para manter ali as atividades acontecendo das crianças. E nesses últimos 3 meses, eu vou te falar os números, mas não assusta, tá? Nós crescemos 400%. Por quê? Calma, que é igual o número da prefeitura. A gente só... tá? O número da prefeitura é o seguinte, eu estava vendo, o cara falou assim, ó, aqui o número aquela lei do Bafona, como é que é? Lei seca, que a lei seca tinha aumentado 200%. Aí eles deixaram de fazer uma blitz para fazer 2. Aí aumentou 200%. Tá certo, né? Era uma, fizeram 2, 200%. É mais ou menos assim. A gente tinha 6 apoiadores apenas. E hoje a gente tem 30. Glória a Deus. Mas ainda não chegou nem perto da nossa faixa de nosso gasto. Mas a gente tem 30. Glória a Deus, irmãos. Isso foi um progresso maravilhoso. Glória a Deus mesmo por isso. E agora a gente tem esses pacotes que servem para poder fazer com que o projeto cresça. E eu gosto de falar muito assim, ó. Se você não pode nos ajudar, entra lá no Instagram,
chama, arroba, né? Não lembro mais, arroba Projeto Social Semeando Vidas. E lá no Instagram, você vai lá, vai ver tudo que a gente faz. Lá no Instagram tem todo o nosso portfólio. Lá no Instagram tem todas as atividades que é feita. E você entrando lá e curtindo ou compartilhando com um amigo seu. Eu falo lá na igreja, eu mostro os planos lá na igreja, o pessoal fica olhando para mim com a cara fechada. Eu falo, irmãos, não é para você patrocinar. De repente você tem um network, você tem alguém que você conhece que pode ajudar. Então, eu queria falar sobre isso. Queria agradecer muito o Anderson, o Lucas, a família deles que está aqui presente. Que vocês são uma bênção. E que Deus possa continuar multiplicando e crescendo cada dia mais essa família aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma benção, né? Eu nunca pensei que eu ia conhecer o Wellington, né, no ambiente ali onde que nós estávamos, né, um ambiente totalmente profissional. A gente que começa uma reunião falando que não pode falar nem de religião, nem futebol, nem política. Mas quando eu comecei a conversar, conhecer o projeto do Wellington, eu me identifiquei tanto, porque eu fui uma dessas crianças. Quando eu era adolescente, jovem, tudo, minha mãe me criou sozinha ali. E uma das formas dela não deixar eu entrar nas drogas é me colocando para participar ali de projetos de ensino, né, e ocupar um pouco a minha tarde depois da escola. E quando eu conheci esse projeto, eu falei assim: hoje eu sou empresário, caminhando, né, para crescer, para fazer diferença nas vidas das pessoas. E é onde que eu coloco um pouco na visão da minha empresa, com os meus funcionários, é que eu não estou ali só para enriquecer, para fazer diferença também na comunidade onde nós estamos. E eu gostaria muito que a gente apoiasse esse projeto, né? Então, assim, hoje tem duas apoiadores, Anderson PF e Anderson PJ, já no seu projeto.